Bruno, eu quero começar mostrando esse tweet do ministro Flávio Dino, em que ele fala que a Polícia Federal e o Ministério Público avançaram na investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio à assessora Fernanda Chaves. Então, hoje eles cumpriram um mandado de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão. O ministro fez uma coletiva de imprensa contando que ele teve uma delação premiada do Elcio Queiroz. Vou pedir para a Paty mostrar a foto aí do Elcio Queiroz. Olha aí, esse é outra figura que já estava preso, né? O Elcio é apontado como o motorista do carro que levava os assassinos. O Rony Lessa seria o autor dos disparos. Aí está o Rony Lessa. Bruno, essa delação premiada mostra que as investigações estão avançando. Você ficou surpreso com esse novo rumo aí das investigações? Sim, foi um passo importante, porque vai fazer 6 anos, né, em 2023, fez 6 anos agora em 2023, desde 2018, quando a Marielle e o Anderson foram assassinados. Um passo importante foi a descoberta do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, mas ainda falta eles irem a júri, então eles ainda estão aguardando o tribunal do júri, e nesse período se falava bastante da dificuldade de provas contundentes para a condenação dos dois. Então ainda ficava essa dúvida no ar se os executores seriam condenados. Com a delação do Rony Lessa, confirmando todas as investigações e indícios que foram coletados ao longo da apuração, tem um passo importante para a condenação dos dois e um passo fundamental que renova a expectativa de que a gente chegue ao mandante do caso, né? Eu acho que esse é o aspecto que a gente está aguardando e é o aspecto mais importante. Ô Bruno, o Sigefredo, oi Sige, ele tá aqui no chat falando que o Maxwell, né, ele acompanhou a rotina da vereadora, e depois que o crime foi executado, ele foi responsável por sumir com a arma, o carro. Parece que o carro do Maxwell ficou num estacionamento de um supermercado na Barra da Tijuca, e ele tentou usar testemunhas para dizer que o carro não era dele, só que as testemunhas acabaram sendo desmentidas e, enfim, hoje, por conta dessa história, né, e dessa delação, ele acabou indo para o regime fechado, né? Ele estava cumprindo pena no regime aberto. E aí tem a história também que usaram as armas, ficaram escondidas e depois jogaram as armas no mar. Bruno, esse é um procedimento padrão desse tipo de quadrilha? Sem as armas Esse, a gente resolve esse crime? Como é que fica? Na verdade, tanto a promotora do caso como os delegados que passaram por esse caso sempre apontaram como a principal dificuldade o fato desses crimes serem cometidos por policiais, que sabem como são feitas as investigações e sabem como esconder as provas e como dificultar a investigação. Então, não apenas o fato da arma ter sido jogada no fundo do mar, né, e nunca ter sido achada, isso já é quase cinematográfico. Outras coisas que marcaram o caso da Marielle foi a tentativa de contra-informação o tempo inteiro. Então, se denunciava falsos suspeitos, se colocava pessoas dando testemunha, implicando outros como autores, e aí se desviava do caminho, e também, inclusive, os jornais, a opinião pública, acabavam sendo despistados, e foi uma constante, né? Até que, finalmente, a partir da doutora Simone Sibilio, do Ministério Público, o doutor Daniel Rosa, quando assumem o caso, eles encontram um fio a partir dos depoimentos do Orlando Curicica, que dão um norte importante que desvenda a participação das milícias, do jogo do bicho, nessa cena criminal do Rio de Janeiro, desvenda o caso do escritório do crime, as participações do Adriano Magalhães da Nóbrega na cena criminal do Rio. Aí sim você destampa um caldeirão de histórias criminais do Arco da Velha, que esse caso é muito importante para desvendar, né? Mas durante muito tempo você tinha toda essa dificuldade, né, de você
porque são crimes cometidos por policiais e por ex-policiais, milicianos que fazem parte da estrutura do Estado do Rio, que sabem muito bem como atrapalhar a investigação e que, inclusive, conhecem muitos dos participantes da investigação, né? Por isso que a entrada da Polícia Federal acaba sendo fundamental nesse aspecto. Pois é, ô Bruno, olha, o André Ribeiro está elogiando aqui, falou convidado perfeito para o tema. Obrigada, André. Hoje de manhã, Mara Luque e eu fazendo reunião de pauta, a gente falou, temos que achar o Bruno. Já mandamos mensagem para ele logo cedo, porque a gente não fica sabendo que e tá correto, né, que vai ter essa operação. É para pegar todo mundo de surpresa mesmo, né, Bruno? Não pode Sim, é vazar. verdade. Claro, é estratégico. E a Raquel Ribeiro, obrigada Raquel pela mensagem. Ela está perguntando se você é o mesmo que também tem o podcast República das Milícias. Ela está O perguntando próprio. porque ela ouve todos os dias durante as caminhadas. Ótimo podcast, recomendo. Olha aí, Raquel. Obrigado, Raquel. Sou eu mesmo. Agora, o Cesigali TV, Cesigali, quer saber o que falta para ser solucionado nessa investigação. Faltam as armas e faltam saber se existe um mandante ou se esses caras cometeram o crime por vontade própria, sei lá. Falta o mandante, eu acho, principal, porque como as armas foram jogadas no oceano, né, e isso a apuração já indicou, já houve inclusive buscas, né, tentativa de localização dessas armas, e imagina, né, é muito difícil de localizar, as armas não são importantes, né, porque você já tem uma série de indícios que mostram e contam a história do que aconteceu com essas armas. Agora, os mandantes, sim, isso é o mais importante. Durante um tempo se especulou se poderia ter sido uma iniciativa própria do Rony Lessa, que tem ligação com o jogo do bicho, que tem ligação com o escritório do crime, que tem ligação com toda a cena criminal do Rio de Janeiro, que nos últimos 20 anos manda e continua mandando no Rio de Janeiro, né? Então, até que ponto ele teria tomado por iniciativa própria, por ser um radical de direita, tentando conturbar o período pré-eleitoral e mesmo a intervenção militar que acontecia no Rio de Janeiro, criar um cadáver famoso para causar um tipo de repercussão, ele teria tido essa iniciativa própria. A gente sabe que ele pesquisava na internet coisas sobre extrema-direita, esquerda. Essa era uma hipótese que não havia sido descartada, mas cada vez mais fica evidente, com a participação de mais pessoas, não só o Elcio Queiroz, como o Suel, e como essas 7 pessoas que foram alvos de busca e apreensão, está ampliando a quantidade de pessoas envolvidas. E quando você tem um grupo maior e um planejamento dessa dimensão, com o envolvimento de tantas pessoas que sabiam do caso, você percebe que tinha um mandante, uma cabeça por trás, né? Havia um propósito estratégico, um movimento sendo feito que contou com participação de mais pessoas. Então, a hipótese da participação e da liderança de um mandante, de alguém que quisesse usar o crime por questões estratégicas, Pagou por isso, né? Pagou por isso, fica mais fortalecida, né? E ainda mais com o Rony Lessa disposto a contar o que sabe, a gente acende a expectativa de que isso possa ter um desfecho, né, finalmente. Pois é, a Operação Elpis, né, que é o nome da operação deflagrada hoje pela manhã, diz o Globo que eles estão ouvindo o irmão do Rony Lessa, que é o Denis Lessa, que também está prestando depoimento. E a família inteira, assim, a esposa, os amigos do Rony Lessa, até ali o entorno dele, já foram presos suspeitos de participação do crime, né? Ou seja, a gente vê agora uma vontade real de desvendar o caso, que já está 6 anos parado. Até 2019, começo de 2020, você tinha uma ação do Ministério Público dando passos importantes no sentido de descobrir o que tinha acontecido, destampando todo aquele caldeirão que eu falei. Com a saída do Witzel, né, do Wilson Witzel, com o impeachment do Wilson Witzel em 2020, com a entrada do Cláudio Castro
e com a mudança de delegados e com a saída das promotoras do Ministério Público, essa investigação entrou em banho-maria. Ela simplesmente paralisou tanto familiares da Marielle como o próprio Marcelo Freixo, que vinha acompanhando as investigações de perto, pararam de receber informações e novidades sobre o caso. Simplesmente ficou escanteado, né? Parecia que não havia mais interesse em avançar. Com a entrada da Polícia Federal e com esse vigor aí dos investigadores diante desse desafio histórico de desvendar esse crime, a coisa começa a se movimentar. E aí você começa a identificar a participação de familiares do Rony Lessa, e aí a coisa começa realmente a esquentar e a gente começa a ver perspectivas que pareciam impossíveis, né? Mas agora a gente começa a ver perspectivas do caso ser desvendado. Ô Bruno, o Vladimir Ferraz, Vladimir, obrigada, aqui ele tá falando, são bandidos demais para investigar, são muitos personagens, a gente precisa criar um mapinha na cabeça da gente. Agora, tem o Rony Lessa, que é esse que nós estamos falando agora, ele também teria feito a execução do crime junto com o ex-PM Elcio de Vieira Queiroz. Então, Elcio Queiroz não tem nada a ver com Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz é outro personagem, né, Bruno? Mas o Cassiano Rocha pergunta assim: tem alguma chance do mandante ser da família Bolsonaro? A história é que esse Elcio, que não é o Fabrício, ele era vizinho da família Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra. Confere isso? O Rony Lessa, que era vizinho. O Rony Lessa, tá. Que era o atirador. Ou seja, claro que diante de... Você sabe, Miriam, a gente sabe que diante de todas essas teorias da conspiração que vive transitando pela internet, a gente que trabalha com jornalismo, você que trabalha com jornalismo, eu que trabalho com jornalismo, a gente fica sempre muito cuidadoso para não botar fogo nessa e jogar gasolina nessa loucura que é a rede social hoje, né? Então é muito difícil afirmar sem ter informação ou sem ter indícios concretos. Mas o fato é que o autor dos disparos era vizinho da família, né? Do Carlos e do Jair, o Jair em Brasília a maior parte do tempo, mas o Carlos Bolsonaro vivia lá e era próximo, e era vizinho, vivia no mesmo condomínio que ele. Em algum momento se mencionou a possibilidade dos filhos do Jair, do filho mais novo do Jair e a filha do Rony Lessa namorarem, e aí em algum momento isso foi descartado, e aí também essa discussão foi colocada porque havia troca de telefonemas que os antigos investigadores apontaram entre a casa dos dois, então um namoro entre os filhos dos dois explicaria. Tudo isso ficou sempre muito mal explicado, né? E diante dos 4 anos que a gente teve sob gestão do Bolsonaro, com Polícia Federal sofrendo intervenção no Rio de Janeiro e tudo mais, política, né? A gente sempre ficava com uma pulga atrás da orelha. Mas, enfim, pode ser coincidência? Pode, né? O Rony Lessa é vizinho do Carlos Bolsonaro, talvez tenha ligações entre a casa dos dois, como foi colocado em alguma investigação, mas nada a ver com o assassinato da Marielle. Sim, a gente sabe, isso é possível, mas também eu acho que a gente seria muito ingênuo e estaria fechando os olhos para um indício e para uma suspeita, um ponto de interrogação, pelo menos, que precisa ser esclarecido, né? A gente precisa saber quem foi o mandante para saber que não tem ligação, né? Porque é muita coincidência, né? Pois é, então a gente falou do Rony Lessa, do Elcio Queiroz, e tem um outro personagem que estava aí no centro dessa trama, que é o Adriano da Nóbrega. Esse era um ex-policial do BOPE e ele foi assassinado em 2020. Sim, o Adriano era, sim, próximo da família, né? Tanto que a mulher do Adriano, a ex-esposa do Adriano e a mãe dele trabalhavam no gabinete do Flávio Bolsonaro e eram acusadas, diversas investigações aí no Ministério Público apontavam como participantes do esquema de rachadinha feito pelo Fabrício Queiroz para o gabinete do Flávio Bolsonaro. O Adriano
Magalhães da Nóbrega, ao mesmo tempo, era um dos maiores bandidos da história do Rio, né? Porque ele, além de ser chefe do escritório do crime, que era um escritório feito para matar a soldo de bicheiros, aí ele tinha participação na milícia de Rio das Pedras e de Muzema, coordenava a construção de imóveis, inclusive a gente lembra, alguns deles desabaram, vitimando diversas pessoas, tal. Ele era um dos coordenadores, segundo investigações do Ministério Público, na coordenação desses investimentos, e tinha ligação com pessoas que eram parceiras de traficantes de droga no Morro do Dendê, como foi o caso do Batoré, que era braço direito do Adriano Magalhães da Nóbrega, foi assassinado junto com um traficante no Morro do Dendê, porque eles tinham parcerias lá de negócios, ou seja, além disso, né, o Adriano tinha participação em jogos, em caça-níqueis, sociedades e tudo mais. Ou seja, um dos principais bandidos da história do Rio. E acabou, em decorrência do estouro e das descobertas do escritório do crime, tendo que ficar foragido e acabou sendo morto na Bahia. Agora, as investigações, elas dizem que não encontraram ligação do Adriano Magalhães da Nóbrega com o crime, porque houve participação do Adriano e do grupo deles do escritório do crime num homicídio que aconteceu na mesma noite que o da Marielle, que é de um miliciano que foi assassinado no restaurante Outback poucas horas depois do assassinato da Marielle, e que esse sim contou com a participação de integrantes da milícia e do escritório do crime do Adriano Magalhães da Nóbrega, que eles não conseguiriam, ao mesmo tempo, estar presente no planejamento do caso da Marielle. A minha dúvida é se foram homicídios pensados em conjunto ou isoladamente. O fato deles terem acontecido no mesmo dia, poucas horas depois, para mim, pode ser até um indício de que foi pensado em conjunto, mas a polícia está investigando isso. Isso são perguntas que a gente faz vendo de fora, né? Mas são dois casos diversos que teve participação do grupo do Adriano num outro homicídio acontecido na mesma noite. Então, por isso que não colocam ele na cena do crime da Marielle. Mas você vê como o Rio de Janeiro é complexo e o grau de envolvimento da política com a violência, com o crime, né, nessa cena. É assustador. Ô, Bruno, então, deixa eu ver se eu entendi. Esse escritório do crime, né, que é o nome dessa milícia, teria cometido também um outro assassinato. Então, não daria tempo deles estarem em dois lugares ao mesmo tempo. O fato é, será que esse assassinato foi para ser um álibi para o assassinato da Marielle? É isso que você está dizendo? Isso, para dividir a polícia. Então, se você tem dois crimes, você dificulta as investigações. Isso são perguntas que a gente se faz e diante daquele raciocínio, né? Como eles são policiais, eles sabem como atrapalhar uma investigação. Então, será que não foram pensados em conjunto esses casos? Então, mas a polícia tem dito, né, que não, que o fato deles terem participado desse crime na mesma noite implica que eles não tiveram participação no primeiro. Eu acho que também, aí eu acredito muito nos promotores do GAECO que estavam participando do caso, na competência deles e na vontade de desvendar o crime, que eles talvez tenham informações que a gente, observando de fora, a gente não tem. Então, quando eu ouvia essas fontes em 2019, 2020, eles me pareciam meio tranquilos em relação a desvendar ou tirar a participação do escritório do crime do caso da Marielle. Mas não sei, eu acho que as investigações continuam, essas perguntas para mim ainda estão no ar, né? Ainda não foram respondidas. E me parecem perguntas legítimas, né? Se não podem ter sido pensados em conjunto esses dois crimes. Mas vamos descobrir conforme as informações chegam, né?